Conexão Poder. Oferecimento. Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. Oi, boa noite. O Conexão Poder debate hoje os rumos da capital de Mato Grosso, que completa 296 anos na próxima quarta-feira. São quase 300 anos de uma rica história e inúmeros problemas. Os desafios para a cidade nos próximos anos. Como tirar Cuiabá do caos estrutural e da crise econômica, da estagnação econômica que já bate à porta. Para este debate, o Conexão Poder recebe o secretário de Planejamento, Guilherme Miller, secretário do município, e o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da capital, Benedito Libânio. Fique com a gente, está no ar o Conexão Poder. Com 296 anos, Cuiabá se tornou um triste retrato do descaso que as obras inacabadas da Copa do Mundo deixaram. Diante desse caos estrutural e de uma crise econômica internacional que contingenciou o orçamento da Prefeitura, a missão agora é reestruturar a cidade e tirar do papel projetos anunciados como prioritários pelo prefeito Mauro Mendes. O secretário Guilherme Miller é mestre em Economia pela UNB, também foi presidente da Prodecap na época em que Dante de Oliveira foi prefeito da capital. Guilherme Miller também assumiu a Secretaria de Planejamento quando Dante de Oliveira foi governador do estado. Atual secretário de Planejamento, Miller também foi secretário de Fazenda Municipal até dezembro de 2014. Para reforçar o plano urbanístico da cidade, o prefeito Mauro Mendes também recriou o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, chefiado desde o dia 19 de março por Benedito Libânio, que é arquiteto urbanista e engenheiro civil. Ele deixou o setor privado para cuidar do plano diretor da capital. Muito bem, participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho, já tradicional aqui, e também o analista político João Edson. Secretários, boa noite. Vou chamar o Libânio de secretário também, afinal de contas tem o status de secretário. Como a gente viu, como nós vimos aí no VT, secretários, aí a pergunta cabe para os dois. Como vamos tirar Cuiabá desse caos financeiro, que aí é a tua área, o caos estrutural, que é a área do Libânio, né? E mudar a cara da cidade, que ficou feia, por causa das benditas obras da Copa, professor, que deveriam melhorar e acabaram piorando a cidade. Quem se habilita a responder? Não, estou do teu lado, vou começar primeiro. Pode falar. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu acho o seguinte, Cuiabá tem uma realidade momentaneamente mais difícil que em outros tempos. Por uma série de fatores que estão levando a isso. Mas Cuiabá nunca deixou de crescer. Cuiabá continua uma cidade que atrai pessoas, que atrai investimentos. Quer dizer, todo o setor produtivo de Mato Grosso hoje praticamente tem sua sede em Cuiabá. Quer dizer, na verdade, Cuiabá sempre respondeu aquilo que foi demandado dela. Quer dizer, nós temos um momento, por exemplo, das obras que vocês mostraram aqui, decorrente dos investimentos da Copa do Mundo, só está ruim porque não foram concluídas. Para a cidade é muito importante. Sim. Quer dizer, isso significa o seguinte, que nós vamos ter brevemente, eu acredito, esse brevemente pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, com essas obras concluídas e a infraestrutura urbana melhorada, coisa que há 30 anos não existia em Cuiabá. O problema é que as obras não foram concluídas, as que foram concluídas foram mal feitas, isso está causando um transtorno, a nossa angústia fica quando que vai acabar, quando que a gente não vai poder trafegar de uma forma mais tranquila, a obra fica pronta, fecha porque vai cair, está tudo parado, mas isso não pode ser imputado à cidade de Cuiabá. Não, jamais. Pelo contrário, a cidade de Cuiabá é uma vítima. cidade hoje... A cidade é vítima. É vítima, mas ela nunca se entrega. Eu não estou falando isso de uma maneira somente atávica. Né? Eu estou falando isso de uma maneira muito clara e sincera. Eu acredito que Cuiabá, ela se transformou numa grande metrópole do interior do Brasil. Não há dúvida. Quer dizer, isso não é à toa, absolutamente não é à toa. É porque ela tem características favoráveis para que isso aconteça. Quer dizer, há um caos na saúde, não há? Como há um caos na saúde em todo o país. Sim. Mas esse caos da saúde em Cuiabá reflete a característica de cidade polo, de cidade que atrai as pessoas para resolver os seus problemas. Então, quando eu disse que
que Cuiabá, como o prefeito coloca, que é a capital do agronegócio do Pantanal Mato-Grossense, não é porque planta soja, não, mas é que as decisões de plantar soja são tomadas aqui. Quer dizer, e é tão importante isso que todos do setor agropecuário estão vindo para cá se instalar. O agronegócio se instalou em Cuiabá. A sede das grandes trades estão em Cuiabá. Pois é, mas, secretário, boa noite. Boa noite. Tá, Paulo, tem todo esse desenvolvimento aí que o senhor está citando, só que a economia de Cuiabá, talvez em função das próprias obras da Copa do Mundo, que até então, até agora não deram certo, a economia parou. O André falava aqui antes de começar o programa, e eu concordo com ele, que se você, em determinados horários, você andar em Cuiabá, você vê muito pouco movimento. Há 13 semanas consecutivas que o Banco Central, no seu relatório do boletim do Focus, há 13 semanas consecutivas que revê a expectativa de crescimento do Brasil para baixo. Para baixo. Quer dizer, você tem isso, uma situação de expectativa ruim no país que reflete aqui, não tem como não refletir. O consumo diminuiu. Quer dizer, você tem até aquele que ainda está empregado, está começando a, em vez de consumir, fazer se tem condições de poupar para poder garantir o tempo ruim que vem para aí. É isso que eu falei na abertura do programa. A estagnação econômica está batendo na nossa porta. O cara está segurando o almoço para garantir a garantia. Quer dizer, então, nós, na verdade, estamos, com certeza, no momento de entrar num processo recessivo. Quer dizer, processos recessivos. É que os economistas dizem o seguinte: que você tem que ter pelo menos 3 trimestres de crescimento negativo, você caracterizar aí ninguém um processo. Professor, ninguém aguenta, professor. Não, mas aí eu vou falar um pouco que eu acho que nós já entramos numa recessão de fato. É só o PT que não enxerga isso. Essa recessão vai levar, com certeza, a medidas de controle fiscal que vai fazer, inclusive, que a recessão aumente para depois sair. Quer dizer, os analistas hoje estão dizendo, o próprio relatório da Focus diz isso, que vai voltar a crescer no país, a expectativa é no segundo semestre de 2016. E mesmo assim, lentamente, porque todas as expectativas é de uma inflação esse ano acabar com 8,13% de inflação e uma taxa de juros de 13,75%. É o caos total. Quer dizer, isso não tem jeito, o país vai parar. Se vai parar de crescer, vai produzir menos mercadoria, vai vender menos mercadoria. A produção industrial brasileira, está decrescendo. O produto industrial brasileiro recentemente diminuiu em 2,24%. Isso é um problema para Cuiabá. É um problema para a indústria paulista, mas é um problema para Cuiabá, sabe por quê? Porque quando a indústria diminui, você vai arrecadar menos IPI e nós vamos arrecadar menos FPM, que é a transferência. Mas Cuiabá vive um momento diferente das outras. Cuiabá tem, como a gente falou no começo aí, um monte de obras inacabadas. O X da questão não seria retomar todas essas obras para poder fomentar a economia? Não, eu acho que as obras foram... Ou não tem dinheiro para isso? Não, mas só que eu acho o seguinte... O dinheiro veio. Principalmente o governo que entra para poder retomar essas obras, primeiro tem que saber por que ficou assim. Eu acho que tem que tomar essa providência. Não dá... tem dúvida, secretário, que ficou assim ainda? Não, mas ele está falando tecnicamente. Tecnicamente. O senhor tem dúvida, eu acho o seguinte, que houve erros e esses erros não podem ser repetidos. Então a nossa angústia de 3 meses que está parado não pode achar que por isso não vai se fazer nada. Pelo contrário, eu acho que se parar 3 meses ou parar 4 meses, vai quando voltar para valer. Quer dizer, não dá para poder achar que vai ser feito igual como já foi feito anteriormente, que não deu certo, não concluiu, ficou desse jeito. Então eu acho o seguinte, eu não vejo Cuiabá, por exemplo, existe um indicador recente que era ruim no ano passado, que era as transações imobiliárias em Cuiabá. Nos 2 primeiros meses, a transação imobiliária ficaram maior do que foi do mesmo período do ano passado. Quer dizer, como então, é que explica isso? Sabe por quê? A explicação, eu entendo que é uma explicação seguinte: estavam se construindo, fazendo lançamento e os lançamentos foram adiados. Mas não foram fechados muito anteriormente, por isso que... Não, eles foram adiando. Nós tivemos uma bolha imobiliária há alguns anos e os preços estavam absurdos, totalmente fora da realidade, e agora começaram a cair na realidade e baixar o preço. Mas só que acomodou o mercado imobiliário e começaram as transações. Isso significa o seguinte, que dá gasto para o setor.
Claro, quer dizer, você consolida um setor que é importantíssimo para a economia mato-grossense, a economia de Cuiabá, é importantíssimo o setor de construção civil, e diminui o setor das obras públicas, mas se o setor da construção civil, da iniciativa privada continuar, sustenta o crescimento. Não é tudo perdido, pelo contrário, eu acho que Cuiabá tem uma oportunidade de continuar a crescer. Aliás, não parou de crescer. Não parou de crescer. Cuiabá não parou, Cuiabá secretário. não parou de ela crescer. acabou inchando, na verdade, né? Não, eu lembro quando eu cheguei aqui tipo há de 25 anos atrás, as pessoas diziam assim, professor, Cuiabá é bom que lá corre dinheiro. E realmente o dinheiro aqui fluía, né? Hoje eu digo, o dinheiro corre tanto que a gente não consegue pegar. Né? Porque corre muito dinheiro aqui, né? Você não pega ele, Mas, tanto que ele corre. veja bem, o senhor pintou um quadro aí assustador. Vou fazer um raciocínio aqui, o senhor que é economista, não sei se concorda com isso. O agronegócio hoje tem uma influência muito forte na economia de Cuiabá. Aqui vem estudar os filhos dos fazendeiros, casa, escritório está vindo para cá. Essa questão do aumento do dólar, do valor do dólar, ele não tem grandes influências nesse primeiro momento, porque o insumo que foi comprado para a safra, para essa safra 2014-2015, foi comprado com o dólar baixo. Isso. Vai ser vendido o produto com o dólar alto. Mas o insumo para a safra 2015-2016, que vem tudo de fora e é tudo de dólar, vai ser comprado com o dólar alto lá em cima. Então, esse reflexo do impacto da baixa economia brasileira em Mato Grosso, ele vai ter um efeito retardado. 2016. Então, 2016 será pior do que 2015? O dólar batendo em R$4. Contrariando aquilo que você menos. falou, que a previsão de cientistas que a partir de 2016 as coisas estariam já se acalmando, né? Mas será que o efeito nosso não vai ser Mas retardado? só que aí vai acontecer o seguinte, 2015 pode ser que não seja tão ruim como esperado pelo esse raciocínio, professor. Sim. Porque se você já comprou o insumo a um preço de um dólar menor, vai vender um dólar maior, esse ano o setor deve estar bombando. Eles devem estar plantando muito, já preparando com uma possível diminuição ou uma rentabilidade menor no ano de 2016. Quer dizer, então a economia ela é sempre assim, quer dizer, o dólar é bom para o setor exportador, não tem dúvida. Sim. Mas ao mesmo tempo o setor exportador que depende de importação, você tem que ver o que vai crescer mais e o que vai crescer menos em termos de produtividade. Mas, na verdade, se isso que o senhor disse aqui, professor, de que os insumos já foram comprados e o dólar está maior, cara, vai ter uma rentabilidade muito grande. Secretário, mas não dá para contar com o negócio, né, professor? Porque a Lei Candir, ele desonera a exportação. André, movimenta a economia. Fica na mão de meia dúzia de movimenta a economia. Movimenta a economia. Quando o exemplo que o professor João Edson disse o seguinte, quando vem estudar aqui porque o agronegócio está bom lá, não está lá? O apartamento aqui é comprado pelo setor do agronegócio. Todo governante, desde o talvez por saudoso isso, Dante de Oliveira, do qual o senhor fez parte secretário de planejamento dele. Havia essa reclamação, né, essa desoneração do setor e acabava Doutor Guilherme, talvez isso justifique esse aquecimento que ainda se verifica nas construções civis aqui. Diminuiu, mas não está lá embaixo, quer dizer, ele está funcionando. Está comprando. As empreiteiras estão vendendo apartamentos em saca de soja, né? Exatamente. Não, a cotação deles é soja. A cotação deles é X sacas de soja pelo imóvel. Assim como veículo. As revendedoras de veículo ainda vendem muito bem. Né? E vende para quem? Vende para quem está ligado a esse campo do agronegócio. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário Libânio. Ele está quieto. Até para ele ver se ele... Ele não entrou na conversa ainda. Esse ponto que o André tocou aqui, aliás, toca todo o programa aqui, que são as obras da Copa, que realmente são uma vergonha. Não tocar, Paulo Coelho, porque a gente roda pela cidade e é o tempo todo batendo e cortando pneu. Mas vai ficar pouco. Eu nunca vi cortar tanto pneu igual a gente corta em Cuiabá. O prefeito Mauro Mendes, secretário Benedito Libânio, ele traçou aí um horizonte ao resgatar o IPDU. Mas como que o senhor vai cumprir aquilo que o seu chefe, Mauro Mendes, determinou, com tanta dificuldade aí provocada especialmente por essas obras da Copa, por esse crescimento desordenado? Parece que deu uma freada, mas ainda existe. Enfim, como que o senhor vai driblar essas dificuldades que existem pelo caminho? Boa noite. Eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que num primeiro momento nós temos que comemorar essa volta do IPDU. O IPDU ficou uns 4 anos inativo na última gestão, no final da última gestão, e ele é um órgão extremamente importante no sentido de pensar a cidade, né? Para que nós possamos fazer um planejamento
para que lado a cidade vai crescer, né? Se a gente vai ter uma cidade horizontal ou vertical, né? Essas obras que hoje da mobilidade urbana para a Copa, a gente já participou de algumas reuniões junto à Secretaria de Estado, porque essa é uma responsabilidade do Estado, mas a gestão passada de governo não se discutiu com o município implantação, medidas mitigadoras para essas obras dentro do sistema viário, dentro da mobilidade, né? Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente vê isso com bastante esperança, como um quadro novo. Na reunião passada estava o secretário de Cidades, Eduardo Quileto, o Gustavo, o secretário também de Projetos Especiais. Não se tem ainda uma definição. O Gustavo pediu 15 dias para se apresentar um projeto do VLT, se vai ter o VLT, se não, e como é que vai ser. Vocês vão esperar a Ainda VLT? está essa discussão. Mas eu acho que negócio para o governo municipal esperar pelo VLT, porque não é hora de dar para a gente, ó, aconteça ou não aconteça o VLT, se em 2016 ou 2026, a gente vai ter que andar com as próprias pernas. E aí, como fazer isso? Então, eu acho que a discussão é muito mais ampla do que só o VLT, porque nós temos que discutir um sistema modal eficiente, um sistema misto, né? Porque o VLT, ele está, se você pegar o sistema viário do município de Cuiabá, eu acho que não chega a 5,3%. Então, nós temos que pensar em integração desse modal, né? A tarifa do VLT é uma coisa que ninguém sabe até hoje, que é importante. Exatamente. Né? A questão de operacionalizar o sistema do VLT, a gente não tem domínio dessa tecnologia. Né? Segundo o Gustavo, isso demandaria pelo menos 1 a 2 anos para se formar equipes aqui para se operar esse sistema. Né? Eu vejo isso como tem que ter uma integração. Se discutiu muito o BRT, que eu acho que também é uma opção. A gente tem a Miguel Sutil, a gente tem algumas vias estruturais onde a gente pode fazer essa conexão modal. Então, o centro urbano também, Cuiabá é uma cidade histórica, prestes a se fazer 300 anos, né? Esse ano faz 296. Nós temos que pensar a cidade do futuro. A gente tem, a nível de patrimônio no centro, um patrimônio extremamente valioso, que é uma cidade do século XVIII, patrimônio religioso das igrejas fantástico, né? Isso pode ser revertido no turismo, em imposto para o município. Mas eu acho que agora é se olhar a cidade num sentido macro. Nós estamos agora fazendo uma revisão da lei de uso do solo, que é extremamente importante. Essa revisão, ela vai apontar o que sentido que a cidade está crescendo, né? Aonde que tem infraestrutura. A infraestrutura urbana é o índice que a gente tem que apontar para esse crescimento. E os índices que a gente tem de infraestrutura urbana na cidade de Cuiabá são baixos. A gente tem pouco investimento nessa área, né? Esse é o grande gargalo da cidade hoje, a questão estrutural dela. Sim, sim. A gente estava discutindo aqui antes do início do programa, essa questão de lei de solo. Nós comentamos que em Cuiabá não se pode construir prédios acima de 35 andares ou algo assim. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso e qual o benefício que traria para a cidade se fazer prédios mais altos. Quer dizer, a cidade vai crescer para cima, não vai crescer para os lados. Automaticamente você não tem que levar infraestrutura para todos os bairros. Seria mais ou menos por aí? Então, o que demanda a verticalização ou não são as leis urbanísticas, né? Nós temos o plano diretor e dentro do plano diretor a gente tem outras seções que cuidam desses índices urbanísticos, como a lei de uso do solo. É interessante o processo de verticalização desde que a gente tenha infraestrutura urbana para isso. Então a gente precisa ter água, a gente precisa ter o saneamento. Cuiabá, eu acho que não chega a 5% o índice de saneamento que a gente tem no município, né? Então, a partir do momento que a gente consiga construir algumas infraestruturas urbanas, aí é importante. Existe hoje mecanismo que a gente vem conversando muito com o Guilherme, que a gente vê como importante. Uma delas é a operação consorciada. É uma operação onde ela pode ser proposta tanto para o gestor municipal ou para a iniciativa privada, onde você consegue modificar índices urbanísticos, que é o que você estava falando. Uma região onde tem um índice baixo, você pode, através de operações consorciadas, um investimento na área social, né, num investimento na área de infraestrutura, você pode aumentar esse potencial construtivo. A gente acredita muito nisso, né, mas a gente precisa, na verdade, estudar a carta geotécnica do município, entender onde que a gente possa fazer essa verticalização. Mas isso demanda tempo. Por que não se fez isso nas gestões anteriores e por que demora tanto?
para se fazer? Então, a gente vive uma cultura imediatista, né? Se a gente for pensar Europa, os países da América, você demora muito tempo pensando para depois se executar. Eu acho que nós temos que resgatar esse período do Aqui pensamento. se pensa, você quer dizer que se pensa pouco e executa tudo errado. Por aí. Falando bom português, é por aí. É mais ou por aí. menos o que fez o antigo governador Silval Barbosa, que deixou esse legado desastroso das obras da Copa para Cuiabá e um pepino enorme para o senhor descascar junto com o prefeito Mauro Mendes. É mais ou menos por aí. Sem dúvida. Dá para fazer uma pergunta mais direta? Quando vocês assumiram a prefeitura, existia planejamento? O IPDU estava extinto, mas o prefeito Mauro Mendes, sabiamente agora, ele volta com o IPDU, com essa reestruturação administrativa que houve no final do ano, volta o IPDU. Eu acho que ele demonstra como gestor essa preocupação com a cidade, né? E a cidade ela é feita por vários agentes, né? Hoje, com o Estatuto da Cidade, que é a regulamentação da Constituição de 88, que é o capítulo que fala sobre a questão urbanística, fala que essa discussão da cidade tem que ser participativa, né? Os conselhos que a gente tem. Então, nós precisamos fortalecer os conselhos, né? As entidades, para que, na verdade, todos os agentes que participam desse crescimento da cidade possam discutir também, junto com o município, elaborar uma legislação forte, porque se discute muito projeto, mas o IPDU, ele tem, dentro da sua estrutura, duas diretorias que são extremamente importantes. Uma que trata da parte da legislação, né, que é você criar uma legislação flexível, que possa entender a dinâmica da cidade, né, com esses mecanismos modernos, como solo criado, operação consorciada, urbana, né, e ao mesmo tempo também está propondo alguns projetos que o prefeito Mauro Mendes, nesses 2 primeiros anos, já vem desenvolvendo e nesse ano está lançando projetos importantes na cidade, como o Parque das Águas. Né? Ainda não saiu do papel? Já foi aprovado pela Caixa Econômica. Semana passada. Eu quero aproveitar o gancho. Que eu escuto falando, o Parque das Águas já tem 1 ano e meio. Eu quero aproveitar esse gancho do Parque das Águas. Vou chamar o intervalo, porque o nosso tempo está correndo, o tempo é curto, apesar de parecer longo, né, professor? 1 hora de programa parece muita coisa, mas não dá para discutir tudo em 1 hora, né? Eu vou pedir licença para os senhores para fazer o intervalo. Quero lembrar você em casa para nos ajudar a fazer este programa, mandando suas críticas, mandando suas sugestões. O nosso telefone da produção está aí na tua tela, o e-mail da produção também está aí na sua tela. Mande suas críticas, mande suas sugestões, a sua opinião é muito importante para nós. Voltamos em 1 minuto com os 2 secretários, Guilherme Miller e também Benedito Libânio, da Prefeitura de Cuiabá. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com o debate sobre Cuiabá, que completa na próxima quarta-feira 296 anos de idade, de história rica, mas também com inúmeros problemas, principalmente na história recente. No bloco anterior falamos de vários assuntos, inclusive VLT. Eu gostaria de tocar no assunto que o Paulo tocou no assunto do Parque das Águas, né, que é um projeto grande da Prefeitura para revitalizar aí setor de lazer, principalmente da cidade. Vai que não saiu do papel ainda. Ainda não saiu do papel. E a Prefeitura está contingenciando o orçamento esse ano. Gostaria que o senhor, doutor Guilherme, falasse um pouco sobre isso. Como é que vai ser feito esse projeto, que é bacana, que é um projeto grande, mas sem dinheiro. Não, o projeto está sendo feito exatamente para captar recursos. A intenção e já existe a disposição do governo federal de financiar esse parque. Quer dizer, ele só será feito de fato com os recursos que vão ser captados. A intenção nunca foi de fazer essa obra de infraestrutura com os recursos próprios da Prefeitura. Os recursos próprios da Prefeitura serão as contrapartidas exigidas em qualquer tipo de captação de recursos como esse. Doutor Guilherme, a propósito dessa mesma pergunta, mas ampliando quanto que o prefeito Mauro Mendes vai tirar o pé do freio no sentido de diz respeito ao desenvolvimento do município de Cuiabá? Por que eu estou dizendo isso? O senhor disse no bloco anterior que a cidade está crescendo ainda,
não que eu divija disso, mas eu queria que o senhor apontasse de que forma está crescendo, fora a questão do negócio, do agronegócio que existe aqui, que sempre existiu, para onde que está crescendo, de que forma está crescendo, porque citamos aí o Parque das Águas, que já foi anunciado há mais de 1 ano e meio e tal, está se trabalhando a questão do projeto, tem as obras lá do porto, lá da questão do porto, Revitalização da Orla, que também estão paradas, se não estão paradas, estão andando a passos de tartaruga com artrose. com distensão muscular, com distensão muscular, enfim. Quanto que vai começar? Aí vem falar o governo municipal, do digníssimo Mauro Mendes, vem falar de contingenciamento. Ora, as coisas já não estão andando. Vamos parar mais um Vai pouquinho? parar mais ainda, quer dizer, ou não vamos parar? Não, Já parou, Paulo Freire, já parou, Paulo Freire. ótima pergunta. O contingenciamento é exatamente uma forma, e é uma forma de instrumento técnico, para você fazer com que aquilo que está estabelecido como prioridade, aquilo que, como o prefeito colocou, que vai ser colhido esse ano, garantir esses recursos, porque se você não contingencia, você libera para todas as secretarias a executarem um orçamento pequeno, mas que possa, e que normalmente ao ser executado, você corre o risco de desaparecer os recursos para as prioridades do município. Na verdade, a cidade tem a prioridade que foi estabelecida de uma forma planejada pelo prefeito e não daquelas unidades orçamentárias. Então, o contingenciamento é uma coisa meio complicada para explicar, mas eu vou tentar fazer. Por isso que nós perguntamos, porque nós também não entendemos. O contingenciamento, Da forma menos você, técnica. na verdade... Quando se fala em contingenciamento, as pessoas logo linkam, né? Não vai pagar ninguém. Não, pelo contrário. Mas não é isso, pelo né? contrário, o contingenciamento é para garantir o pagamento daquilo que vai ser feito. Mas pagamento é uma coisa, desenvolvimento que Você ligou desenvolvimento com contingenciamento. Porque quando Deixa eu se explicar. prioriza, você querer interromper já, Já interrompendo. quando se prioriza arcar com aqueles compromissos que são de praxe, que não há como fugir deles, é uma coisa. Quando se fala em desenvolver a cidade, o município, ou seja, ampliar, melhorar em relação àquilo que ele pegou, é outra coisa. É isso que eu quero que o senhor explique para a gente. O Mauro Mendes está aí, na metade do caminho. Ele corre o risco de deixar a cidade do jeito que ele pegou? Não, eu acho que ele pegou uma cidade e já melhorou a cidade. Quer dizer, aí é evidente. Claro que você não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade, mas você tem um programa de asfaltamento de bairro, de pavimentação de bairros, tudo isso está acontecendo como nunca tinha sido feito antes. Quer dizer, isso que é o objetivo do contingenciamento, é garantir que isso não pare. Quer dizer, na verdade, você tem um programa a ser executado, planejado pelo prefeito, que todos nós sabemos, só que nós não podemos correr o risco dessas prioridades faltarem recursos. Isso é praxe. Mas é praxe de qualquer gestão. Não, mas é praxe. Está certo que os anteriores não fizeram. Está certo, não, está errado. Não fizeram, mas isso é fato. Então tá aí, você respondeu a pergunta. Está sendo feito exatamente porque não foi feito antes. A expectativa que virou, inclusive na campanha do Mauro Mendes, foi que haveria ali, a partir daquele momento, um governo desenvolvimentista. Por exemplo, a gente não pode também ser desonesto de reconhecer isso que o senhor falou do asfalto. O Hospital São Benedito também, que parece que agora em abril vai entregar. Isso, por exemplo, seria um dos elementos que o senhor poderia citar como exemplo do que ele fez a mais. Porque senão a impressão que fica é que o Mauro Mendes está gerenciando crises. Você pode falar de uma crise internacional, uma crise internacional. Mas não é só isso. Eu estou perguntando do desenvolvimento. Agora, não podemos ser leviano com o prefeito, sem querer defender ninguém aqui. O prefeito não vai consertar em 2 anos 300 anos não vai. Quer dizer, de descaso, que fizeram para a cidade. Essa ansiedade. Eu ia falar outra coisa aqui, mas é melhor não falar. Na verdade, essa ansiedade a gente tem que na linguagem em econômica. 2 anos não dá, né, professor? Agora eu estou errado. Eu acho que assim, a título de esclarecimento, na linguagem econômica, existe aí um dicionário separado, dicionário de economia. Qual que seria a diferença entre contingenciar e economizar? Você contingenciar é você fazer com que aquilo que é para ser executado seja executado de fato e se honrando os compromissos da sua execução.
Porque muitas vezes você executa e por falta do contingenciamento você não paga os seus fornecedores, isso é comum, corre-se o risco em algumas épocas de não pagar até salário, porque você tem uma receita prevista, em função da crise, se você não arrecadar, você tem que controlar, não tem que controlar, e não é cortar. É você contingenciar. Em princípio, não está absolutamente nenhuma despesa cortada. Você contingencia para executar no nível e no ritmo do que as receitas estão sendo arrecadadas. É só isso. É mais ou menos como se você carimbasse aquele dinheiro. Exatamente. Olha, aqui, só vai dar para aquilo ali e está pronto. Você está, André, é melhor. O economista explica mal, mas é isso que você está falando. Trocou em miúdos. É o papel do jornalista. Transformar em linguagem coloquial. André, você explicou o seguinte. Olha, eu tenho na minha secretaria, por exemplo, a necessidade de trocar todos os equipamentos tecnológicos, por exemplo. Mas não é prioridade. Não é prioridade. Então, você vai esperar. Vai esperar por quê? Porque esse recurso que talvez fosse usado para você reformar os teus equipamentos, trocar seus equipamentos, vai faltar para pagar recurso da contrapartida do PAC das Águas. Exato. Quer dizer, contingenciar é isso. Carimbou. É absolutamente controlar. Olha, as pessoas têm lá no orçamento, olha, programas de treinamentos para congressos. Você para com isso. Só aquele excepcionalmente que o prefeito vai autorizar. Você participar de um congresso, porque você tem que comprar passagem, tem que pagar diária. Quer dizer, é isso que é contingenciar. Quer dizer, é fazer com que a energia que a gente consome seja paga. Porque senão daqui a pouco você não tem dinheiro para poder fazer isso. E a situação... Agora, eu queria explicar, se eu tivesse oportunidade, de explicar por que, de fato, o contingenciamento, não só em função da crise. A receita prevista a ser arrecadada em 2015 na prefeitura é praticamente igual, um pouquinho menor, 2014. Da receita realizada 2 em milhões 2014. É exatamente isso. Quer dizer, aí vocês podem imaginar por que a necessidade do contingenciamento. Quando você faz isso, você não consegue, em todas as despesas, você ter os mesmos gastos de 2014. Então, exemplo, o nosso salário de secretário vai aumentar. Porque todos os servidores da prefeitura têm uma data base, e é agora em abril. Com base na inflação. Com a base na inflação. Quer dizer, você tem a mesma receita e vai ter um gasto, que é o gasto maior que existe na prefeitura de Cuiabá, reajustado em torno de 7,5%. Quer dizer, e você não tem receita maior para isso. Então, você, dentro da receita que você está prevendo arrecadar, você tem que fazer o quê? Você tem que garantir o pagamento do servidor, não tem? Quer dizer, contingenciar é fazer com que as despesas obrigatórias, tais como folha de pagamento, dívida contratual, que aumenta, as dívidas fundadas que o município tem de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, que são pagas, porque mesmo se você não for paga, eles bloqueiam o recurso do FPM, porque é com a União. Aliás, essa renegociação da dívida que está no Congresso, ela é muito importante para Cuiabá. Ela gera, se for aprovada, uma economia de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais, de 20 a 25 milhões de reais para a Prefeitura de Cuiabá é um negócio. Já tiraria o aumento dos servidores. Já praticamente financiaria isso aí, pagaria isso aí. Então é muito importante. Aí você tem, além disso, precatório para pagar. Você tem Câmara, dinheiro para passar. Aquilo ali é um buraco sem fundo, não, né, eu estou falando de despesas. Estou falando de despesas obrigatórias. Coisa nenhuma. Eu estou falando de. Aí é o seguinte, a energia vai aumentar, não vai aumentar. Eu sei, eu acho que você está traduzindo o que eu estou falando de uma outra maneira. Quem achar ruim é que me processe. Não. Robertão? Não, mas aí é o seguinte. Eu ainda sou defensor da. Não tenho o que questionar, que é melhor ter o legislativo aberto do que como foi no passado. Sim, mas um legislativo que funcione, né? Não que fique só preocupado com verba de gabinete. Mas deve mudar-se os homens. Muda-se os homens, mas não faz patavina nenhuma para a cidade. Quando eu falo da crise, professor Paulo Coelho, obrigado pelo professor. Eu vi os colegas te chamando de professor. Filósofo. Ele vira para aquele e pergunta. Professor é ele. Não, professor eu sei que é ele, mas eu chamando de professor. É o filósofo, Paulo. Mas o Paulo é o seguinte, quer dizer, quando eu falo da crise, a crise tem algumas consequências para o município, qualquer município brasileiro. O custo da energia no país vai subir, não vai? Não vai aumentar? Já subiu. Quer dizer, eu paguei com aumento esse mês. Pois o custo da energia vai subir, o combustível vai subir. Não são essas variáveis que vai acontecer. PTU vai subir. Exatamente.
Quer dizer, aí o IPTU não. Esquece não, o IPTU não vai subir. Não vai subir. O que acontece? Isso subindo, e se as receitas que nós estamos prevendo arrecadar é igual do ano passado, nós vamos pagar percentualmente mais com energia do que nós pagamos ano passado, porque a receita é a mesma. O que aconteceu essa diferença? A diferença se deveu a isso, que o senhor está fazendo, essa comparação que você está fazendo. Exatamente. Quer dizer, então, quando a gente contingencia, é para garantir isso. E a gente vai fazer um esforço para aquelas despesas que estavam previstas a serem realizadas em 2015 e que não são prioritárias, vão ser adiadas, ou então não vão ser feitas na quantidade que eram para ser feitas. Vamos tentar economizar gasto com energia, com gasto com combustível. A gestão, chega uma hora que ela é feita muito na mão, no controle quase que manual. Você tira o piloto automático e põe no contingenciamento para você levar como você quiser, como você tem que levar até o final do ano. E esperar que as coisas melhorem. Secretário, mas nós estamos falando em desenvolvimento. Uma das preocupações, quando a gente fala em desenvolvimento, é planejamento. Isso. E planejamento, a gente fala em plano de governo e não em plano de uma gestão, um plano um pouco mais plano amplo. de longo prazo. Se nós pegarmos a história da gestão de Cuiabá, nós vamos ter vários governos de 6 anos, de 2 e, se não me falha a memória, um de 8 anos. O Roberto. Roberto França, um de 8 anos. Os demais foram no máximo 6 anos. Né? E toda vez que houve uma troca, houve um rompimento de todas as estruturas quando tinha planejamento. Na maioria das vezes nem tem planejamento. Um governo pegou a chave e entregou para o outro. Entra aí e vê o que você faz. Nós estamos falando de uma gestão que já percorreu 2 anos. Tem 2 anos concreto pela frente. Tá no meio do caminho. Se tiver reeleição, mais 4 anos. Se for eleito, tá, mas tem que contar esses 2 anos. Dentro desse período, existe um planejamento para Cuiabá, não só a Cuiabá 300 anos, mas a Cuiabá 350 anos? Tem. Em 2014, 2013, a Prefeitura de Cuiabá aderiu ao PDI do Tribunal de Contas, que é um plano de desenvolvimento institucional, onde o compromisso feito foi exatamente, um dos itens era elaborar um planejamento estratégico de longo prazo. Isso foi elaborado, inclusive eu coordenei essa elaboração desse planejamento. Não era secretário de planejamento, mas fiz esse papel porque eu já tinha coordenado o planejamento do governo anterior, já tinha sido aderido, e a gente reviu e nós temos um planejamento. É um planejamento para até 2023. Quer dizer, um planejamento que estabelece os objetivos estratégicos. Inclusive, foi desse planejamento que se tirou a nossa visão. Quer dizer, o que a gente quer é se consolidar como a capital do agronegócio e do Pantanal. Quer dizer, e o que a gente precisa fazer para que de fato isso aconteça? Isso está dentro do planejamento. O que aconteceu recentemente é que a Secretaria de Planejamento, ela era Planejamento e Finanças. Eu era secretário de Fazenda do município. O prefeito entendeu corretamente que a função planejamento tem que ser tratada de uma forma muito especializada e separada, para que a gente não fique só tratando do dia a dia do operacional. Ele fez na posse do Libânia exatamente essa metáfora. Ele carrega um monte de extintor de incêndio no ombro diariamente e vai apagando as coisas. Quer dizer, o que ele quer de nós dois, eu como secretário de planejamento, o Libânio como secretário de planejamento, como superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, exatamente para poder dar claramente uma noção de que o planejamento é importante. Vou até fazer uma analogia que eu fazia e não faço mais. Eu, quando estudei planejamento, quando eu fiz economia, a gente planejava o amanhã, né? Quer dizer, quando a gente fala no planejamento, o amanhã tinha uma metáfora com o futuro. Sim. Daqui 10 anos, daqui 20 anos. Só que aqui a gente planeja o amanhã e é amanhã mesmo. Quer dizer, o nosso amanhã é o que é o amanhã. O amanhã é amanhã. Cuiabá está beirando quinta-feira. O amanhã de Cuiabá já chegou. Pois é, mas eu estou dizendo o seguinte, que mas não é. A gente não pode achar que o amanhã é amanhã mesmo. O amanhã é quando, então? O amanhã é um horizonte de tempo maior. Falaram isso do pode VLT, ser, olha nós estamos aí. Pode ser. Falando em VLT... Não, o VLT é um não, do VLT é só um exemplo que hoje o VLT foi mal planejado, né? Foi mal planejado, mas ele precisava ser executado. Ou VLT ou BRT precisava ser executado. Vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Não que os senhores sejam e nem que o outro lado que você está sejam também.
Hoje é domingo. E nem que não Páscoa seja também. e tal, e Cuiabá na quarta-feira faz 296 anos. Mas os senhores estão falando do VLT. Não. Tocou no assunto do VLT, eu vou voltar. Eu coloquei o dedo no VLT. Espera um pouquinho. Para variar. Sem medo de Todos cortar o os dedo. problemas porque do não dá. VLT. O VLT foi definido que se faria o VLT 2012, professor? Não, 2000 2010, e... 11, 2010. Foi 10. Não, foi 2010. 2012 começou A essa... carreata, a comemoração foi As 2010. obras começaram em 2012. 2012 o prefeito Mauro Mendes já era prefeito de Cuiabá. A obra começou em 2012? Começou em 2012 o VLT. Não, teve gente que saiu Como é que é, daqui, foi Márcia? para a Europa para poder ver VLT Começou muito antes. quando? 2012. A obra começou em 2012. Eu até achei estranho, porque não daria para se fazer a obra em 1 ano e 6 meses, como se prometeu. Então, enfim, deu no que deu. Né? Mas, enfim, o prefeito já era prefeito. Por que não peitou a situação? Não, você não vai fazer isso aqui porque não vai dar certo. O prefeito também é engenheiro. Seria ingerência também, né? Não, ingerência não, a cidade é uma questão de cidade Estado, do prefeito né? governa. Não é? Não faltou um pouco mais de combate em cima dessa situação da André, prefeitura? ninguém podia prever que ia acontecer tantos problemas num projeto como esse. Quer dizer, ninguém. O prefeito não tinha condições de dizer, não quero o VLT, quero discutir o VLT. O VLT só veio porque tinha uma Copa do Mundo aqui. Quer dizer, seria ótimo se de 4 em 4 anos tivesse uma Copa do Mundo aqui. Eu estava torcendo para a gente sediar os Jogos Olímpicos aqui, porque aí você teria uma maneira de captar recursos pelo governo federal para poder garantir essas obras. Cuiabá não tem essa capacidade de Mais dinheiro ainda, secretário. Então vieram eu estou dizendo o seguinte, os recursos não, vieram, mas os importante- recursos foram é parar no importante. bolso do governo. Bom, aí é um problema Não de no polícia. bolso da Aí não é um problema de prefeitura. política urbana, é um Não problema é, de polícia. foram pro Eu não vou governo do discutir Estado. isso. O que eu Então, estou Cuiabá dizendo... não geriu esses recursos. Não, Tá falando que é problema de polícia e tem alguns Não. aí, O inclusive. senhor quer dizer o que com isso? Não, Que você que está roubaram o dizendo, se dinheiro? você que dizendo que roubaram, pô. Ele Não, tá eu dizendo falei que- que foi pro bolso do governo. bolsa do governo. Eu não Quer falei dizer, que eu seja falei que mais roubaram. explícito. Aí eu vou dar uma de O senhor está economista. chamando o governador de ladrão? Não, secretário? você. Eu não. Você vê que tem alguns continua, presos aí, tem, tem alguns tem, presos aí, de preso. forma direta ou indireta. Sexta-feira, é Éder Não. Moraes, que tocou o Não, VLT, não, mas foi preso. A questão Então, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, duvido que pudesse existir um prefeito... aliás, quarta-feira ele foi um preso. não prefeito sexta. que na hora da obra do VLT começar, dizer assim, eu não quero VLT, não vai construir VLT. Não, ele ia comprar uma briga com a população. Não, uma força então política. peraí, Comprar uma briga com a peraí, população. aí Agora, não. eu vou contradizer Se o que fosse o senhor falou. BRT também ia ser O senhor BRT, falou não que ia ter não problema havia nenhum. como, não havia Ah, como não, que é prever isso. que ia dar nisso. Havia sim. Havia o temor, a previsão não. Não é Porque mandinar. a gente já previa isso Não, aqui, né, a gente Paulo temia, Pedro? Lá a gente atrás a gente temia. falava, o VLT não vai Pelo ter. desenhar da- Enfim, mas não uma vai sair coisa- do papel. Não ia dar Mas coisa. uma coisa é Olha, fato. Nós que somos leigos previmos isso. Quer dizer, os homens que gerem a coisa pública, que são teoricamente técnicos no assunto, não conseguiram prever? Deixa eu só resgatar um pouco do que o Paulo colocou a respeito dos projetos do governo, né? E prazo, como ele colocou que o Parque das Águas, o Porto, começou o projeto, mas até agora ficou no papel. Eles ficaram ofuscados por Isso. causa das obras da Copa também. Discutindo nesse caminho dialético do projeto e execução, né? Eu queria resgatar um pouco o processo do projeto, né? E por que eu imagino que o VLT não deu certo. O VLT foi um projeto que veio de cima para baixo. Não foi uma ação tecnicamente pensada. Isso ficou muito claro na audiência pública promovida pelo governo do Estado, né? Até hoje não se tem um projeto executivo Não tem. no VLT. Então, errado. quer dizer, um prazo para se pensar, um prazo para se discutir. As questões do centro urbano, na área de patrimônio histórico, ali precisa haver desapropriações, né? Até agora não se discutiu isso, né? Então, na verdade, quando o Guilherme fala esse resgate que o prefeito, tanto na Secretaria do Planejamento e no IPDU, eu costumo dizer que nós vamos num tempo, né? E no tempo para que a gente possa novamente entender a cidade, discutir os projetos que serão inseridos nessa cidade, discutir esses projetos com a população toda, e quando esse projeto vir para uma execução, que eles sejam feitos rápidos, né? E dentro de uma técnica, que é o que a gente não viu anteriormente. Então, Paulo, uma notícia boa, o projeto do Parque das Águas foi aprovado na Caixa Econômica, Guilherme, ontem, né? A Marcela passou isso para a gente. E a questão do porto, quando o projeto foi lançado, não havia o licenciamento ambiental. E aí o Ministério Público solicitou, né, que esse projeto do porto, que é uma área extremamente importante, é o espaço onde Cuiabá nasceu, né? Ali é um sítio histórico,
né? A gente tem algumas coisas de arqueologia ali, a questão social é muito forte, né? Então, com essa sugestão do Ministério Público, esse projeto voltou a ser discutido com a sociedade. Eu mesmo, como pelo Conselho de Arquitetura, participei de algumas audiências públicas. E essas audiências foram feitas algumas propostas que foram acolhidas pela equipe de projeto. E a gente está agora num processo de finalização do licenciamento ambiental. A gente está ali na margem do Rio Cuiabá, né? Então, toda essa questão do respeito, dessa questão ecológica. Eu até brinquei numa das audiências, falei sobre Licínio Monteiro, né? Quando ele ia para o Rio de Janeiro, na praia, ele procurava o sarã para esconder a roupa dele. E nesse projeto a gente não via sarã, né? A gente via, na verdade, grama esmeralda. Então, essa discussão com a sociedade que o prefeito proporcionou foi oportuna. E aí, essa discussão enriqueceu o projeto. Eu tenho certeza que o projeto agora volta com bastante consistência. Então, permita-me interromper, houve um erro de cálculo, então, porque no lançamento desse projeto do Porto, gente, eu participei do lançamento, lá estava lá o Mauro Mendes, estava o atual deputado federal, que era secretário, o Fábio Garcia, apresentar. E essa questão ambiental estava prevista de ser eliminada, exaurida, no mais tardar até o fim do ano que passou, 2014, entendeu? Já não se falaria mais com todo o pessimismo que poderia haver de atraso. Certo. E nós já estamos em abril e não se fala ainda da questão ambiental para resolver, para tocar esse projeto, fazê-lo andar. Paulo, eu acho que o prefeito... Não, essa observação. Eu quero pedir licença para o senhor, que eu preciso fazer mais um intervalo, e eu vou emendar já a pergunta do Paulo Coelho também. O senhor tocou no ponto do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico. O secretário Marcelo Padeiro, secretário de Obras, ele esteve aqui nesse programa e ele também participou da diretoria da Secopa, nessa situação toda aí de se fazer VLT, enfim. E ele disse que o IPHAN, que o pessoal ia lá, quando se achava lá um osso de galinha enterrado, os caras iam lá com um pincelzinho e parava tudo por causa do osso de galinha e tal. O que eu queria saber, além da pergunta do Paulo Coelho, o senhor vai responder daqui a pouco, depois do intervalo, é que o IPHAN mais atrapalha ou mais ajuda a prefeitura? Responde daqui a pouquinho, você em casa não saia daí, lembrando que você deve nos ajudar a fazer esse programa. Está aí o e-mail na sua tela e está aí o telefone da nossa produção, fale com a Márcia Matos. Voltamos em um minuto, até já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o secretário Guilherme Miller, secretário Benedito Libânio, da Prefeitura de Cuiabá. Estamos discutindo a Cuiabá do futuro, a Cuiabá que vai fazer 296 anos na próxima quarta-feira, está beirando já 300 anos, né, secretário? Está na hora de virar gente grande já, né, secretário? Nós deixamos a pergunta no intervalo, o Paulo perguntou. Repita a sua pergunta, Paulo. Eu só observei que a questão ambiental estava prevista, está atrasada hoje, estava previsto que isso fosse resolvido no final do ano passado. E o André está falando que a questão do IPHAN. O IPHAN mais atrapalha ou mais ajuda a prefeitura? Eu acho que mais atrapalha. Me permita discordar, porque, na verdade, até como legalista, né, eu acho que a gente precisa estar defendendo as instituições. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, é um instrumento de extrema importância para a gente manter o patrimônio que a gente tem. Cuiabá, a gente não tem um patrimônio só de casarios. O sítio primitivo, Rua de Baixo, Rua de Cima, Rua do Meio, né? Esse traçado urbanístico lusitano da influência portuguesa na nossa colonização é de extrema importância. Agora, o que eu vejo é que a gente pode dar uma agilidade nesse processo, né? É a intenção nossa da gente poder estar se reunindo com a diretoria do IPHAN, porque a gente já tem, o prefeito já tem alguns projetos na área central de Cuiabá. A gente acha que é importantíssimo intervenções na área central de Cuiabá, né? E eu acho que é o mesmo modelo na SEMA. A gente hoje, em função do Estatuto da Cidade e das leis do Código Ambiental, a gente não só tem o licenciamento ambiental, como nós temos o licenciamento urbanístico. Nós temos um instrumento que se chama Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança, que é um instrumento moderno, né, que a gente ali avalia os impactos dos empreendimentos e apresenta medidas mitigadoras. Eu acho, Paulo, que é necessário esse licenciamento.
Só que a gente teria que, na verdade, diminuir esse tempo de processo administrativo. Isso é uma luta. Eu venho do Conselho da Arquitetura, de entidades, e a gente, como profissional, sempre um dos embates nosso era isso. Ambiental. Ambiental, urbanístico, poder dar seriedade ao processo, né? Que a gente comece, termine bem, mas com um tempo menor. Porque o investimento é uma coisa que o Pronto de Socorro, que vai ser lançado agora com o aniversário de Cuiabá, o projeto está pronto. A gente está finalizando a parte do licenciamento urbanístico. Então, não dá para se fazer um licenciamento urbanístico em 3 meses, 2 meses, né? Até em função dos levantamentos e diagnósticos que precisam ser feitos. Mas eu acho que a gente tem como, tecnicamente, até junto com a SMARES, que é uma das secretarias do município, com o secretário Alain, a gente se alinhar e ter um tempo menor nas aprovações de todos os projetos, sempre sendo para a gestão pública, sendo para a iniciativa privada. Ou seja, Guilherme Miller, pelo que o professor, chamado de professor também, o secretário está falando aí, um negócio demorado. Todo professor. Todo mundo é professor. Até você é professor, Paulo. Até eu virei professor. Só eu sou professor. É demorado. É uma questão ambiental, questão histórica da cidade, enfim. Demora. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, como secretário de Planejamento. Se prepara, secretário. O glorioso Mauro Mendes, que já anunciou aí o pronto-socorro, que deve ficar pronto daqui 2 anos, com o lançamento do edital agora, se ocorrer em abril agora, 2 anos. O Parque das Águas, a obra do Porto. O Mauro Mendes vai entregar alguma obra no governo dele ainda, dessas obras que a gente está citando? As obras grandes. A única que eu sei que eu tenho certeza que ele vai entregar é o Hospital São Benedito, que parece que não tem jeito de não entregar, que é agora em abril. Mas essas outras aí, do Porto, das Águas e também o pronto-socorro. Bom, essas são as prioridades do prefeito. Eu acredito que ele vai entregar. No governo dele, falta 2 anos. Até porque o contingenciamento é para poder garantir recursos para isso. Quer dizer, nós temos esse objetivo. Agora, é como o Libânio disse, quer dizer, você concluiu o projeto do pronto-socorro, vai para licitar, mas tem que ter licença. Que não somos nós mesmos, não somos nós que damos. Aí é a legislação que exige. Infelizmente, as regras são essas. A gente tem que ter mais celeridade para poder romper essas barreiras que existem. Eu acho que o prefeito vai concluir essas obras. Ele mesmo, inaugurar lá, botar fitinha claro, e tal. como você falou, a licitação vai ser publicada agora. Se correr tudo normalmente, a obra é para ser feita em 20 meses, ele vai estar entregando parte dessas obras, pelo menos. Ele vai concluir as obras, ele vai acelerar. Agora, mais importante do que isso, é garantir os recursos para a conclusão das obras e que elas sejam, de fato, concluídas no tempo. Quer dizer, não dá para poder ficar uma licitação do pronto-socorro e não ficar pronta nunca. Deixa eu cutucar o professor. Aí o problema é que a gente não vai. Olha, o pronto-socorro é tão importante para Cuiabá. Sem dúvida. Mas não é só importante para a saúde de Cuiabá. Você falou muito de desenvolvimento, vocês falaram muito de desenvolvimento para a cidade. Cuiabá, a cidade desenvolve, como que a cidade desenvolve? Ela incha. Não. Como que a cidade ela vai crescer, ela vai desenvolver? Ela é uma cidade especializada em serviços. Ela não vai produzir soja. Ela não vai ter grandes indústrias aqui. Ela é uma cidade especializada em serviços. Quer dizer, quando você constrói um pronto-socorro da forma como está sendo construído, o prefeito está visando não só a saúde, mas está visando o desenvolvimento do município de Cuiabá. Ele já disse isso corretamente. Ele não reclama de ninguém vir aqui receber saúde em Cuiabá. Aliás, pelo contrário, Cuiabá está aberta a todos virem para cá. Porque essa característica, que é a característica do perfil econômico de Cuiabá. Cuiabá tem, por exemplo, o prefeito defende a tese da Unemate vir para cá. Quer dizer, você tem que criar um centro forte de ensino universitário em qualquer estado, porque nós não vamos competir. Só que tem no interior, não tem na capital. Nós temos que ter um forte terminal de entreposto comercial aqui. Por isso que é importante a ferrovia vir para cá. Mas não é a ferrovia vir para cá de uma maneira simbólica, porque o trem chegou. Mas ela porque ela se transforma no entreposto comercial e se transforma, fortalece a sua posição de serviço. Quer dizer, quando você tem hospitais sendo abertos da iniciativa privada,
essas empresas que fazem exames de alto nível, é para a gente atrair gente para cá. Sim. Quer dizer, nós não temos saída. Então, quando vocês falam que o Cuiabá não vai crescer, não, o Cuiabá cresce. O Cuiabá está desenvolvendo dessa maneira. O que a gente precisa é facilitar a mobilidade da cidade, para poder fazer com que esse crescimento seja consolidado de forma definitiva e para sempre. Quer dizer, não dá para imaginar que Cuiabá não está crescendo. Por exemplo, nós estamos tendo uma retração dos serviços, da quantidade de serviços que estão sendo prestados aqui, mas aí já é em função da crise. Ela não vai deixar de ser. Quer dizer, a realidade é essa. Quer dizer, se você quer imaginar Cuiabá nos 300 anos, nos 350 anos, você tem que criar mecanismo para consolidar Cuiabá como uma cidade polo prestadora de serviço de Mato Grosso, do seu entorno e, quiçá, do centro-oeste e dessa parte norte do norte do país. Aí sim nós vamos consolidar como uma cidade com uma característica permanente de polo, de atração e tal. Aí a cidade cresce. Aí é o seguinte, vamos organizá-la para funcionar melhor. Deixa que eu tocar o que a gente quer pensar com o IPDU. É isso. Na verdade, não tem muita dificuldade de você pensar. Quer dizer, mas você não pode imaginar que você vai, de repente, se transformar numa cidade de... você pode até criar um polo tecnológico aqui, que é uma indústria que pode vir para cá, que não tem absolutamente nenhuma relação com a matéria-prima. Mas não vai virar São José dos Campos, não vai virar um... Não, mas a São José do Campos não vai ficar única. Você pode pegar sempre um crescimento que você pode ter. Eu acho que esse que é uma maneira de pensar. Quer dizer, vocês que têm uma responsabilidade muito grande de conversar com a população, de trazer gente para cá, eu acho que esse é um debate interessante. Desenvolver o quê? O que você quer desenvolver em Cuiabá? Desenvolver em Cuiabá é abrir uma avenida, mas é uma avenida que você está abrindo para quê? Você está abrindo a avenida para consolidar Cuiabá como um polo de serviço. O comercial, secretário, nessa linha. É isso que tem que ser feito. Deixa eu cutucar você primeiro, João. Foi falado aqui das obras que o prefeito talvez não conclua nesse mandato, talvez fiquem para depois desse mandato, 2016, final. Não, essas obras ele pretende concluir neste mandato. Esse mandato vai até 31 de dezembro do ano que vem. Então, já não dá indícios de que o prefeito acredita ou já estaria de olho numa possível reeleição? Olha, não existe poder que não pense. Se analisasse politicamente. Dentro da estrutura política que nós temos hoje, não existe poder que não pense em reeleição ou fazer sucessão. Se alguém falar algo contra disso, é porque ele está muito mal, está meio dilmando na história. Né? Dilmando é bom. Ou tem alguma coisa. Então, ele pensa nessa relação. E é uma relação de planejamento. Não existe poder. Ninguém vai sair do poder pensando o seguinte, escuta, eu vou terminar aqui, não estou preocupado com o sucessor nem com a minha reeleição. Se não for reeleição, é sucessão. Essa é uma discussão da relação do poder. Mas, secretário, nessa linha que estava colocando, é uma tese, eu estou dizendo que o que eu vou falar agora não é uma verdade absoluta, é uma tese que eu defendo, que Cuiabá é a capital de Mato Grosso, mas não é ainda a capital de todos os mato-grossenses. Porque eu faço uma divisão de vários Mato Grossos, mais substancialmente 3 ou 4 Mato Grosso. E não é dividido territorialmente, é dividido do ponto de vista cultural. Então, sistematicamente, se colocarmos Cuiabá como a capital política, ela é a capital política institucional. É a capital administrativa. Mas ela não é ainda a capital econômica do estado de Mato Grosso e nem a capital cultural de Mato Grosso. E aí eu quero explicar por que eu não vejo ela como capital econômica e como capital cultural. Primeiro, cultural. E não é um privilégio de Mato Grosso, de Cuiabá. Existem outras capitais que não são também dos seus estados. Quando chega no final do ano, o cara quer divertir, passear, fazer alguma coisa, as pessoas passam por Cuiabá, ou para chegar no aeroporto, ou passam pela 163 para ir para a praia, para São Paulo, para outros locais e muitas vezes até fora do país. E fica muito pouco aqui. Muitas vezes sequer utiliza da rede hoteleira daqui. É um fracasso tem hotel. Então, culturalmente, Mato Grosso não oferece uma cultura para Mato Grosso. Quando eu falo que não é a capital econômica ainda, é que apesar do gasto de parte do agronegócio ter se sedimentando em Cuiabá com a questão do escritório, com a questão da moradia para o filho residindo aqui, nós ainda não somos o centro de negociação de grãos, que é o maior produto econômico desse estado. Está em Sorriso e Sinop isso. Quando não discutido em São Paulo, quando não discutido em Nova York. Virtualmente. E aí, a pergunta é, né? Como é que vai transformar a capital numa capital de todos? Porque nós estamos falando de Cuiabá de 2023, 2050, estamos pensando em Cuiabá um pouco para frente. Como pensar essa capital para frente?
Eu comecei a desenhar aqui para vocês, uma opinião que precisa dos estudiosos irem a fundo, mas eu acho que a única alternativa de consolidar Mato Grosso como forte economicamente e consolidar como capital política, administrativa, é fortalecer o setor de serviço. É aqui que essa é a saída. Existem cidades especializadas em ensino universitário no país, de tecnologia, como é. A Cuiabá pode se transformar num forte, mas nós estamos pensando numa capital regional, numa capital que atrai todos os matogrossenses para cá para poder passar. Essa questão cultural, você está dizendo que as pessoas passam por aqui, mas não consomem a cultura de Cuiabá. Não fica em Cuiabá. Mas ela consome já o entretenimento que existe em Cuiabá. Isso é uma realidade. Que também fortalece muito a cidade de Cuiabá. Quer dizer, você tem permanentemente shows que atraem pessoas de todo o entorno de Cuiabá, às vezes a 1.000 quilômetros daqui. Quer dizer, porque é Cuiabá que oferece isso, pô. Não adianta você querer levar um grande artista para o interior, ele não vai ter. E não é só artista para poder encher estádio, não. É para poder ocupar as boates de Cuiabá. Isso é cultura? Não, isso é entretenimento. Entretenimento, que é serviço. A pergunta dele aqui foi não, cultura não. Eu acho que a cultura genuinamente de Cuiabá, cuiabana. Genuinamente cuiabana. Eu, por exemplo, consumo a cultura cuiabana. Genuinamente. Né? Mas todos nós consumimos. Se você perceber bem, todos nós consumimos. Quer dizer, na verdade que... Mas o homem do Araguaia não. O homem do Araguaia não, mas ele vai consumir a cultura dele aonde? Goiânia, né? Pois é, isso estou falando. Quer dizer, o gaúcho do Sorriso então, vai consumir em Porto Alegre. Sinop não aí a questão cultural, eu acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter, da mesma forma como o IFAM tem com o patrimônio histórico e cultural, em termos de prédio. A cultura nossa nós temos que preservar. Tanto é que é riquíssima, para poder divulgá-la e atrair. Eu também acho que tem que fazer. Quer dizer, não ficar só por conta de nós aqui consumirmos a cultura. Eu também acho. A gente tem que investir nessa cultura, difundir. Um tempo atrás havia um movimento grande de levar o rasqueado para o Brasil inteiro. Quer dizer, aí você trazia, inclusive, gente que passava para aqui para assistir o rasqueado. Isso tudo pode ser feito, mas na verdade, enquanto não tem esse investimento na cultura, como serviço, o entretenimento existe em Cuiabá. Existe, e isso é importante para a cidade. Porque fortalece a questão econômica que o João Edson disse. Quer dizer, às vezes, quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em economia também, né? Ela tem interligada. Tem que agregar. Senhores, nosso tempo está esgotadíssimo, estouradíssimo. Deixamos de tocar em algum ponto que os senhores queiram tocar. Fiquem à vontade, mais 30 segundos para cada um fazer as considerações. Deixa eu fazer uma pergunta de 10 segundos. 10 segundos acabou o nosso tempo. A questão do dinheiro da economia que houve, do julgamento. Não, eu não posso fazer essa pergunta aqui. A pergunta que é a seguinte. Diretor, dá mais um minuto, Paulo. A administração do... Vai, Paulo. Você é muito chato, André. Nossa, só homem chato. O Mauro Mendes promoveu aí uma reforma administrativa e eu queria saber o que foi feito já com o Paulo Coelho não tem relógio, tá vendo aqui? Ele não usa relógio, viu, pessoal? Ele não usa relógio. É por isso. O resultado dessa economia que foi feito com enxugamento, inclusive das pastas que diminuíram de 24 para 17. É muito claro. Isso foi corte, não foi contingenciamento. Isso, na verdade, foi um corte. Mas a economia, do mesmo jeito. Pra você ter uma ideia, só de DAS, a economia esse ano vai dar de 6 milhões de reais. Só de DAS. 6 milhões. 6 milhões. E aí você tem um cálculo que aí é feito mensalmente das economias que você faz para... Só se você tendo menos gente trabalhando, menos consumo você tem dentro da prefeitura. Energia a menos, aluguel a menos, tudo a menos. Água quer dizer, menos. Então espera-se... E a qualidade do serviço? Não, a qualidade do serviço não piorou e não diminuiu. Quer dizer, na verdade, houve uma noção clara de que podia ser feito aquilo. Quer dizer, havia um inchaço de havia dificuldade de juntar secretarias, havia. Tanto é que a preocupação não foi só cortar, foi modernizar também. Tanto é que modernizou que criou o IPDU, que eu acho que isso foi uma atitude corajosa e moderna do prefeito, de voltar a poder ter um diálogo como esse aqui. Tem que ter uma pessoa pensando na cidade de forma diferente que eu penso. Quer dizer, eu penso um pouco como o João Edson está pensando aqui, economia, cultura, que vai ter. Agora tem que ter um cara que está pensando na cidade seguinte, como que a cidade vai suportar esse crescimento? Porque tem crescimento em Cuiabá. Ser aprazível para quem mora. Exatamente. Nós não podemos gerar um crescimento aqui e a gente perder a nossa qualidade de vida. Senhores, nosso tempo
Explodiu. Bom, eu agradeço. Eu acho que essa é uma oportunidade rara. Voltem mais vezes aqui. Pelo menos tem todo ano o Bate-papo aniversário de é bom. Cuiabá, então pelo menos podíamos já marcar um encontro para tá conversar marcado. sobre dessa forma, porque Márcia, já tá a gente marcado dá para o ano que entrevista vem, tá? muito específica, o que aconteceu em tal lugar, quer o dizer, papo foi numa bastante oportunidade maneiro. como essa aqui, eu raramente tenho. Aliás, eu acho que não me lembro de ter tido aqui nos últimos anos um bate-papo tão interessante como esse aqui. Me coloco à Obrigado. disposição e eu acho que contribui para o desenvolvimento da cidade de Cuiabá. Ibânio, Queria agradecer também, acho que foi uma oportunidade da gente poder enriquecer, né, esses assuntos da cidade, de economia, e falar que nós estamos bastante esperançosos, né, no sentido que a gente, há 10, há 20, 30 anos, nós possamos ter uma cidade melhor e, como o João colocou, que a gente possa também fortalecer a nossa cultura, que a nossa cultura é muito rica, muito bela, sedimentada há quase 300 anos, né? só precisa ser melhor explorada. Sim. Comercialmente verdade. falando. Verdade, Sem não, também dúvida. acho. Fazer com que gere riquezas para a cidade, Sim. não só uma riqueza cultural, mas uma riqueza financeira. Que, afinal de Financeira. contas, ninguém é de ferro e precisa de dinheiro. Né? Márcia, por favor, traga para nós aqui o presente dos secretários. Tem presente. Tem presente. Tem aniversário de Cuiabá? Tem presente. Cuiabá faz aniversário e o senhor envia um presente. Tá bom. Aproveitem, coloquem a nossa caneca do Opa, programa. beleza. Site Vai lá pro IPDU. Vou levar pra Coloquem você. lá nos vossos gabinetes. Nós temos uma lembrem de nós todo economia dia. lá na minha secretaria de a gente não usar copo descartável, cada um leva o seu. Pra poder... Vai usar isso aí para Vou levar isso aqui, ó. esse, Se você for lá, você vai ver eu beber uma água. Tá certo, bom? secretário. Obrigado vocês dois pela participação. Foi extremamente proveitoso esse papo, né, professor? Muito bonito. Espero que você em casa também tenha gostado, tenha aproveitado e que Cuiabá possa, nos próximos anos, se tornar uma capital cada vez melhor para quem mora aqui e para quem vem de fora e que a gente não tenha tantos atropelos como nós estamos tendo ultimamente, né, secretário? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Paulo Obrigado. Coelho, obrigado pela sua presença. Professor João Edson, mais uma vez com a gente aqui no Ligadão. Obrigado. Boa Você em semana a casa, todos. obrigado pela sua audiência. Um bom final de Páscoa. Feliz aniversário, Um Cuiabá. ótimo aniversário para Cuiabá na próxima quarta-feira. Tenham todos bons feriados. Até domingo que vem, no mesmo horário, às 10 da noite, aqui na TV Pantanal. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá.